Olá, tudo bem? Aqueles que seguem a doutrina de Martim Lutero são denominados protestantes. Essa denominação nasceu deles mesmos quando quiseram colocar um nome à sua falsa religião. E como a sua função própria era protestar contra a fé católica, eles mesmos se denominaram protestantes. Pois bem, todavia hoje os protestantes cumprem essa função própria de protestar contra a fé católica. Logo, o católico deve estar preparado para responder a essas protestas. Muitas são as questões debatidas pelos protestantes. Duas, por exemplo, a questão das imagens e a questão da intercessão dos santos. São várias outras as questões, as protestas dos mal chamados evangélicos contra a Igreja Católica. Mas a regra geral para provar que eles estão no erro nasce da sua mesma crença de que somente as Sagradas Escrituras são a regra de fé. O protestante diz que somente a Santa Bíblia é a regra de fé. Somente o que contém, desde a primeira palavra do Gênesis até a última palavra do Apocalipse, somente essas palavras são inspiradas por Deus e somente elas são a regra de fé. Não existe tradição que possa agregar e aumentar e explicar aquelas coisas que estão contidas nesse livro. Nós, o protestante falando, nós interpretamos a Bíblia livremente e por meio dessa interpretação livre tiramos a nossa verdade. O que supõe, obviamente, verdades relativas, verdades subjetivas. Mas não é isso que a gente quer contestar nesse vídeo de hoje. Queremos provar somente que existe uma grande contradição no fato de que os protestantes somente tenham as Sagradas Escrituras como regra de fé. Nós sabemos que em 1517 foi quando Martim Lutero começou a sua falsa reforma protestante. Isso é um dado histórico. Pois bem, outro dado histórico é o que nós podemos fazer a pergunta: quem cuidou das Sagradas Escrituras antes de Martim Lutero começar a sua falsa reforma? Quem foram os homens que constituíram todas aquelas academias, todas aquelas bibliotecas que estudavam quais livros eram inspirados e quais não? Que faziam uma verdadeira e salutar tradução de textos, às vezes no mesmo idioma, que se diferenciavam entre si? As versões das Sagradas Escrituras, as línguas originais, são antiguíssimas e supõem um estudo muito sério para designar o que está bem escrito e o que não, o que está bem traduzido e o que não, porque naquela época, quando as primeiras edições das Sagradas Escrituras começaram a sair, estamos falando muito antes do grande São Jerônimo, que nos deu, podemos dizer, uma revisão das Sagradas Escrituras, traduzida e revisada por ele mesmo, que é a Vulgata Latina, muito antes disso, que estamos falando do século V, muito antes disso, havia edições das Sagradas Escrituras, obviamente não em livros como temos hoje, senão em pergaminhos, e coisas parecidas, todas escritas à mão, que deveriam ser revisadas, e muitas delas continham erros de escritura. Quem cuidava desse grandioso material? Quem definia que isso estava certo e que aquilo não? Obviamente a Igreja Católica. Se a falsa religião protestante começou em 1517, somente a Igreja Católica era a guardiã das Sagradas Escrituras. Pois bem, e se aí nós perguntamos a um protestante se ele acredita que a Igreja Católica é infalível, ele vai dizer que não. E aí está a grande contradição do assunto. Por quê? Ele diz que a sua única regra de fé é a Santa Bíblia. Livro que foi custodiado durante mais de 1500 anos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Logo, se a Igreja Católica pode se equivocar
em seus dogmas, em sua moral, por que não pôde se equivocar na custódia das Sagradas Escrituras? Sendo que era tão difícil o trabalho, era um trabalho muito árduo, era uma coisa muito difícil. Várias versões egípcias, versões siríacas, versões gregas. O latim me entendam, muito moderno, se nós vamos falar de todas as Sagradas Escrituras, cuja primeira parte está em língua hebreia. Toda essa magnitude de trabalho foi operado por quem? Por uma igreja que pode se equivocar. É o que diz o protestante. Então, a fé do protestante tem como base um livro que foi cuidado, custodiado durante mais de 1500 anos por uma igreja que pode se equivocar. Aí é onde a gente responde ao protestante que a sua religião, além de falsa, é vã. Por quê? É uma grande contradição. Somente as Sagradas Escrituras são a regra de fé e foram cuidadas por uma instituição que pode se equivocar. Uma instituição que não é santa. Eu tive, faz pouco tempo, uma discussão com um protestante na qual eu expus essas verdades para ele. Foi um encontro muito casual, mas a gente pôde ter uma rápida conversa e eu expus isso para ele. Depois eu pensei que era um bom argumento para compartilhar com todos vocês, porque muitas vezes os protestantes trazem textos que decoraram e às vezes não é sempre que a gente sabe aonde está esse texto, não é sempre que a gente sabe se esse texto está correto ou não, porque são realmente decorados, textos decorados, que eles não entendem, mas decoram. E às vezes a gente pode ficar um pouco confundido. Esse é o argumento geral em contra os ataques do protestantes. Da onde que saiu a sua Bíblia? Caiu do céu? Negativo. Quem cuidou da sua Bíblia antes de Lutero foi a Igreja Católica. E a Bíblia que você tem não é igual à Bíblia da Igreja, porque os protestantes mexeram muito na Bíblia. Portanto, a Bíblia do pastor protestante, antes de passar pela mão de Lutero, foi cuidada durante mais de 1500 anos pela Igreja Católica. E se o pastor protestante diz que a Igreja Católica não é infalível, ele tem um livro falível em suas mãos. O que, obviamente, é errado, porque a Igreja Católica não pode se equivocar. E eles caem nessa grande contradição, transformando a sua religião não só em falsa, senão que vã.